Olá, meus amigos! Hoje vou apresentar a você o Teorema de Arquimedes. Vamos falar de empuxo. Dá uma olhada. Dizemos que quando um corpo está dentro d'água, a água faz força nesse corpo. Mas repara de que forma isso ocorre. Dizemos que em cada ponto de contato entre o corpo e a água faz força no corpo. Só que existe aqui uma certa diferença entre essas forças. Presta bem atenção. Dizemos que existe diferença de pressão entre esses dois pontos aqui. Repara, o ponto mais alto do corpo e repara nesse ponto mais baixo. Aqui, se você parar para analisar exatamente na água, existe uma diferença de pressão. Diferença de pressão que surge a partir da diferença de altura. Num líquido, quanto mais baixo estiver, maior é a pressão daquele ponto. Então, presta bem atenção. Dizemos que aqui a pressão no líquido é maior do que aqui. Só que pressão é força sobre área. Então, pressão maior, eu tenho força maior. Repare, então, que na parte de baixo, as forças que o líquido faz no corpo são maiores do que as forças que o líquido faz no corpo na parte de cima. Então, vamos parar para pensar. Eu gostaria aqui de estudar as forças que atuam no corpo. Eu sei que na parte de baixo, empurrando para cima, eu tenho forças que são maiores do que as que empurram para baixo. Qual é a conclusão que a gente chega? Se quem está puxando para cima é maior do que quem puxa para baixo, só tem uma solução. Temos então uma força resultante que o líquido exerce no corpo. Nós damos o nome a essa força resultante de empuxo. Justamente por essa explicação, chegamos à conclusão de que a resultante das forças que o líquido faz no corpo aponta para cima, tem direção vertical e sentido de baixo para cima. E damos ao nome a essa resultante de empuxo. E dizemos que o módulo desse empuxo é exatamente igual ao peso do volume de líquido deslocado, que pode ser descrito como a densidade do líquido, o volume, reparem amigos, é o volume submerso vezes a gravidade G. Tudo bem, agora então para exemplificar e para trazer um pouco desse raciocínio para a realidade, para a vida real, falamos da bexiga natatória de um peixe. A bexiga natatória é o órgão que regula a flutuação do peixe. Repara como é que ela funciona. Temos aqui uma situação em que o peixe resolve subir. O peixe está a uma determinada profundidade e ele quer subir. Olha só o que tem que acontecer. Dizemos que o peso do peixe se mantém constante. O peso depende da massa e da gravidade. São dois valores que para o peixe se mantêm constantes. O que muda nessa história? O peixe, então, vai ter que alterar o seu empuxo. Ele faz o empuxo crescer, repare, empuxo maior que o peso, o corpo começa a subir acelerado. Tudo bem, e se o peixe quiser descer? O peixe querendo descer, ele vai e altera o seu empuxo, ele diminui o valor do empuxo. Empuxo pequeno, repara, peso maior que o empuxo, ele começa a descer acelerado. E se o peixe quiser se manter numa determinada profundidade, se o peixe quiser continuar em repouso, dizemos então que o empuxo tem que ser rigorosamente igual ao peso. Tudo bem, a bexiga natatória então tem como função regular o empuxo no peixe. Mas de que forma ela faz isso? O empuxo depende do quê? Analisa comigo. O empuxo depende da densidade do líquido, que nessa situação que eu estou propondo é a mesma. O líquido é o mesmo, portanto a densidade do líquido permanece constante. A gravidade é a mesma também, o G vale um valor fixo na superfície da Terra. Então, dizemos que esse empuxo vai depender fundamentalmente do volume submerso, vai depender fundamentalmente do volume da bexiga natatória. Vamos então fechar o nosso raciocínio? O peixe quer subir. Se o peixe quer subir, ele joga ar para dentro. Joga ar para dentro e aí, ó, o volume da bexiga natatória começa a aumentar. Aumenta o volume da bexiga natatória, aumenta o empuxo e aí, empuxo maior que o peso, o corpo começa a subir. Tudo bem. E na situação oposta, esse peixe agora resolveu descer. Muito simples. Ele joga o ar para fora. No que ele joga o ar para fora, a bexiga natatória ela contrai. Bexiga natatória contraiu, repara, volume submerso está diminuindo. Volume submerso diminui, eu digo que o empuxo diminui. Diminui até que o peso fica maior que o empuxo. Peso maior que o empuxo, o peixe começa a descer. E, para fechar, numa situação de equilíbrio, a bexiga natatória regula aquele tamanho ali para que o empuxo seja rigorosamente igual ao peso. E aí, garanta que o peixe fique em repouso. Amigos, essa foi mais uma dica. Um grande abraço para vocês e tudo de bom.